Olá, seja bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nossos destaques de hoje são: OAB participa de encontro promovido pelo Ministério da Justiça. Presidente do Conselho Federal da Ordem participa de lançamentos de livros no Espaço Cultural da OAB. Campanha pela reforma política começa 2014 com uma nova relação de atividades. Procuradoria-Geral da República ganha uma sala de apoio do advogado. Presidente nacional da OAB apresenta sugestões para a melhoria na prestação jurisdicional brasileira. Ordem dos Advogados do Brasil pede correção do imposto de renda para pessoa física. Entrevista especial com o coordenador do Colégio de Presidentes. Inscrições estão abertas para a 22ª Conferência Nacional dos Advogados. Congresso Nacional da OAB será em Juiz de Fora, Minas Gerais. E você confere muito mais aqui no programa OAB Nacional. O presidente da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, participou de um evento de lançamento de livros no Centro Cultural Evandro Lins e Silva, que fica na sede da OAB. O livro O Diário de um Advogado, escrito por Joaquim Magalhães e Nestor Alcebiades Mendes Ximenes, retrata histórias reais e curiosas do cotidiano do advogado. A gente trata da questão do dia a dia do advogado. A causa desde quando o advogado foi contratado até o desfecho final. São causas da área civil, da área criminal, da área empresarial e trata da questão do dia a dia do advogado, né? São nuances, detalhes que ocorrem em causas nos tribunais que nenhum livro eu acho que não conta. A obra Advocacia no Novo Milênio, de Elias Fará, reúne 20 capítulos, abordando os principais atos necessários para alcançar o êxito profissional. O que eles abordam, como consta do seu índice, todos os aspectos básicos, valorização do advogado, o relacionamento cliente-advogado, a oralidade para que o advogado fale bem, o estudo do vernáculo para que ele possa escrever bem, que são os dois instrumentos praticamente básicos da advocacia, que é a palavra escrita e falada. Com o nome Bacharel, Bacharéis, Graça Aranha, discípulo de Tobias e companheiro de Nabuco, o autor da obra, Rossini Correia, retrata um tema filosófico e jurídico, fazendo uma multibiografia de escritores que fundaram o espírito republicano no Brasil. Filosófico e jurídico, porque nós estamos aqui conversando sobre a trajetória de um bacharel fundamental, Graça Aranha, que se tornou filósofo do direito, não é? E ator da política internacional, sobre a circunstância de que foi escritor literário. E esse filósofo do direito, não é, conviveu com Tobias Barreto, líder da Escola do Recife, e partilhou a trajetória de Joaquim Nabuco na política internacional. De tal forma que, em diálogo com esses dois grandes mestres, né, ele projetou essa figura na literatura, na política, e no pensamento jurisfilosófico brasileiro. Antônio Campos é advogado e editor da coletânea Câncer 360 Graus, que contém 3 livros. A coleção retrata, em uma linguagem simples, aspectos jurídicos, nutricionais e médicos do câncer. O seu conjunto é a obra, no momento, mais sistêmica, que dá uma visão mais sistêmica e de uma forma simples sobre aspectos jurídicos, nutricionais e também médicos para orientar um doente ou um familiar de um paciente de câncer. No Brasil, ainda não vi uma obra tão completa nesses 3 aspectos num conjunto como é o Câncer 360 Graus, que não é só um livro, é um projeto que vai desaguar em vários outros aspectos sobre esse conteúdo. O Espaço Cultural Evandro Lins e Silva é utilizado para confraternizações e eventos da sociedade jurídica em geral. Advogados se encontram para participar de homenagens, lançamentos de livros e escutar uma boa música. A campanha por uma reforma política e eleições limpas começa em 2014 com uma nova relação de atividades a serem realizadas. O fim do financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas é o objetivo
tanto da Ordem dos Advogados do Brasil quanto das entidades representativas, que estão em prol da ação direta de inconstitucionalidade. A campanha por uma reforma política e eleições limpas, promovida pela Coalizão Democrática, da qual a Ordem dos Advogados do Brasil faz parte, começou em 2014 com uma nova relação de atividades a serem realizadas durante o ano. A lista com as novas ações foi divulgada durante encontro no Conselho Federal da Ordem. A intenção é dar agilidade e buscar apoio para a aprovação do projeto. Há uma proposta aqui de uma série de iniciativas, entre as quais contribuir para a formação das coalizões nos estados, juntamente com as outras entidades nacionais, realizar também reuniões com as subseções para debater a questão da reforma política. Eu acho que constituir uma comissão de mobilização pela reforma política nos moldes que tem a Comissão Nacional, o debate sobre as coalizões, uma questão que eu, quando era estudante de Direito, isso tinha um impacto muito grande, a realização de júris simulados. Eu acho que as seccionais poderiam estimular, nas faculdades de Direito, a realização de júris simulados em torno da questão da reforma política, do financiamento de campanha. Então, isso é algo muito interessante. Tem o prêmio Raimundo Fauro, né? Cujo tema é a OAB e a luta pela democracia, no passado e no presente, centrado na questão da reforma política democrática e eleições limpas. 1,5 milhão de assinaturas são necessárias para levar o projeto de iniciativa popular até o Congresso Nacional. E a participação das seccionais da OAB nesse processo é considerada essencial para alcançar a meta. Os estados têm que começar, e a nossa avaliação feita na Coalizão Nacional, e o presidente Marcos Vinícius, os estados têm que começar também a reproduzir essas coalizões que estão acontecendo nacionalmente. Trazer para os estados, sob a orientação da Ordem, a essas campanhas que nós estamos fazendo. Então, o apelo que se faz é que as seccionais e seus presidentes nomeiem essas comissões de reforma política, passem a interagir conosco, e os presidentes também, para que possamos, repetindo, fazer com que o Brasil, de fato, mude. A reforma política é ponto central para a Ordem. Uma pesquisa encomendada em 2013 pela entidade ao Ibope revelou que 85% dos brasileiros defendem uma mudança no sistema eleitoral do país, uma forma considerada pela OAB de dar destaque às necessidades da população. Que enquanto houver esse sistema eleitoral brasileiro, essa forma de financiamento de campanhas baseada em doações e investimento de empresas em candidatos e partidos, nós teremos as prioridades da população não postas em destaque. Portanto, nós estaremos cuidando apenas das consequências e não cuidando da causa, que é o sistema político. A luta da OAB pela reforma política, porque entendemos que é hora de reafirmarmos a democracia no Brasil, aprovarmos uma reforma política democrática para o Brasil. O projeto, defendido por 43 entidades, traz mudanças significativas ao sistema eleitoral. Proibição do financiamento privado e instauração do financiamento público para as campanhas eleitorais. Extinção do sistema de voto dado ao candidato individualmente nos casos de vereadores e deputados e a adoção do sistema eleitoral do voto em listas pré-ordenadas, constituindo o sistema voto transparente. Regulamentação do artigo 14 da Constituição em favor da democracia direta, maior participação de populações subrepresentadas nas instâncias políticas e partidárias. A Ordem vem atuando de forma incisiva para combater o financiamento das campanhas eleitorais por empresas. Uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela entidade pede que o Supremo Tribunal Federal considere inconstitucional a autorização à doação de empresas a candidatos. 4 dos 11 ministros já votaram em dezembro, mas um pedido de vistas adiou o fim do julgamento. Para a coalizão, a decisão que vem sendo tomada pelo STF vai criar uma grande revolução no sistema político brasileiro. Mas nós achamos que só há viabilidade de que ela seja aprovada se houver uma grande pressão da sociedade.
Se não tiver, nada feito. Uma pressão nos moldes em que foi da Constituinte, foi das eleições diretas, guardadas as suas diferenças. Ela vai chegar na sua essência, que é o debate sobre financiamento de campanha, o debate depois sobre votar em pessoas ou em ideias, o debate sobre a democracia direta, já que então vamos discutir plebiscito, referendo da iniciativa popular este ano. E no próximo bloco você confere. Ordem dos Advogados do Brasil pede correção do imposto de renda para pessoa física. O programa OAB Nacional volta em instantes. Procuradoria-Geral da República ganhou uma sala de apoio do advogado. Um momento histórico. A partir de agora, haverá um elo consolidado entre a Procuradoria e a Ordem dos Advogados do Brasil. A nova sala simboliza um ato inovador de diálogo com independência entre o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil. Estas foram as palavras do presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho durante a solenidade ocorrida em Brasília. Para ele, o momento é de suma importância, pois as duas entidades trabalharão de forma mais consolidada em benefício da sociedade. Sem dúvida alguma, a união de nossas entidades conseguirá obter diversos avanços. E nesse momento, em que se inaugura uma sala dos advogados na Procuradoria-Geral da República, temos a certeza que estes laços serão consolidados para além de nossas gestões recíprocas, porque eles devem ser a forma de agir, ela deve ser a forma de agir, o método de atuação da OAB e do Ministério Público Federal. Dialogar em prol do país, dialogar em prol da nação, verificando que os nossos intentos são os mesmos. Construir uma sociedade justa, fraterna e solidária, edificar um país em que se respeite o ser humano e em que a Constituição da República seja sempre o elo a unir todos nós. Portanto, fica o agradecimento da advocacia brasileira ao Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador-Geral da República, por este momento simbolicamente importante, histórico e que marca, sem dúvida alguma, a importância e a essencialidade da advocacia e novos tempos de importante diálogo entre as nossas instituições. Muito obrigado. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, salientou que a Constituição Federal da República reconhece a advocacia como a entidade essencial do sistema de justiça do Brasil. Esse sinal que se dá aqui hoje é uma representação concreta do reconhecimento do Ministério Público brasileiro à essencialidade da advocacia no sistema de justiça do Brasil. A Constituição da República reconhece a advocacia como entidade essencial à concepção da própria justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil decidiu ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a correção da tabela do imposto de renda para a pessoa física. Segundo a Ordem, as correções nas faixas salariais têm ficado abaixo da inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor dos últimos anos. A entidade propõe que os limites sejam reajustados por algum índice da inflação ou pela Selic, a taxa básica de juros. A proposta do conselheiro Luiz Cláudio Alemã e da Comissão de Assuntos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi apresentada durante o Conselho Pleno da Ordem e pede que a tabela de imposto de renda de pessoas físicas seja corrigida. Segundo o relatório, os valores atuais elevam a tributação do contribuinte, violando o texto constitucional. Que os contribuintes brasileiros vêm sofrendo prejuízos, pois restam compelidos a pagar uma parcela maior de imposto de renda de pessoas físicas sempre que se apura a inflação do exercício. Assim, restaria a omissão do poder público em não alterar as faixas de incidência da tributação, considerando a apuração da inflação integral do período. Assim, a permanência de tal omissão resultaria na tributação do mínimo existencial, ou seja, a camada mais baixa da população seria tributada na parcela destinada à manutenção mínima do cidadão. Do mesmo modo, não estaria sendo observada
a desoneração dos valores que se encontram abaixo da primeira faixa da tabela de imposto de renda da pessoa física. O parecer aprovado por unanimidade pelos conselheiros da entidade move, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão a respeito do tema. De acordo com um estudo feito pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Sindifisco Nacional, a defasagem do imposto de renda chega a mais de 60%. O percentual se refere à diferença entre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acumulado de 1996 a 2013, de cerca de 206%, e a correção na tabela no mesmo período de quase 90%. Resta configurada uma zona de incerteza em franco desfavor do cidadão, notadamente o menos favorecido por conta da omissão do poder público em ajustar a tabela do imposto de renda conforme as perdas aquisitivas reais da inflação. E aqui não se está a falar em uma zona de incerteza de grau indeterminado. Os estudos do Nafisco Sindical dão o verdadeiro quilate das perdas, já considerando a insuficiência das correções das tabelas de imposto de renda do período. O imposto de renda vem sendo reajustado abaixo da inflação por quase 2 décadas. Se o Supremo acatar o pedido da ordem, muitos trabalhadores que ingressaram na condição de contribuinte por causa da defasagem de pouco mais de 60% em relação à inflação, ficarão livres de declarar o imposto. Segundo o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, há cerca de 15 anos a taxa de isentos do imposto de renda era bastante diferente do exigido hoje. Há cerca de 15 anos, a taxa de isentos do imposto de renda era algo como a faixa isentava até quem percebia cerca de 6 salários mínimos e meio. Hoje, apenas os que percebem cerca de 2 salários mínimos e meio é que possuem a isenção. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar inconstitucional a PEC, ou a emenda constitucional do calote dos precatórios, a emenda constitucional 62, concluiu que a ausência de uma correção que recomponha o valor da moeda significa um confisco do direito do cidadão. Tal qual esta é a lógica acerca desta matéria em pauta, como também é a tese já elencada do mínimo existencial. E depois do intervalo você vai ver entrevista especial com o presidente da OAB Minas Gerais. A gente volta já. Em visita a Brasília, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, Luiz Cláudio Chaves, concedeu uma entrevista especial à TV OAB, apontando suas observações com os temas atuais defendidos pela entidade. O coordenador do Colégio de Presidentes da OAB e atual presidente da Ordem de Minas Gerais, Luiz Cláudio da Silva Chaves, comentou sobre os assuntos mais relevantes que estão em pauta na entidade. O primeiro assunto abordado foi o sistema carcerário brasileiro. Para ele, o sistema necessita de mais humanidade e mais atenção do governo. Em Minas Gerais, especificamente, que eu presido já na segunda gestão, nós temos uma parceria institucional com a SEDES, que é a Secretaria de Defesa Social, no sentido de trazer mais humanidade para o sistema penal mineiro. E instalamos salas da OAB em todo o sistema prisional. São vários, e todas as penitenciárias administradas pela SUAP, que é a Superintendência de Administração Prisional, elas melhoraram muito a partir daí. Agora nós temos, evidentemente, vários problemas em delegacias. Nós temos hoje 55 mil presos em Minas, sendo que 28 mil são presos provisórios, ou seja, sem sentença penal transitada em julgado. E eles estão detidos junto com os outros. Isso é um risco para o Estado mineiro, para o Estado brasileiro, até de pagar uma indenização proveniente, né, da detenção indevida desse cidadão. Nós fizemos duas coisas inovadoras, né? Uma delas foi fazer um convênio em que o preso entra com a mão de obra, o sistema penal entra com a mão de obra, e a OAB entra com material de construção, e a gente mesmo faz a obra de salas da OAB, que vão receber o advogado, trazer mais cidadania para aquele sistema penal. E também fizemos um convênio que a OAB mesmo, prioritariamente dentro desse sistema penal, contrata os detentos de bom comportamento. Então, em vez de contratar funcionários, fazer concurso, a gente dá prioridade às indicações
da Secretaria para contratação, né, de presos. Sobre as manifestações que vêm acontecendo em todo o Brasil e principalmente sobre o caso mais recente, que foi a morte do cinegrafista da Rede Bandeirantes, Santiago Andrade, o qual foi atingido por um rojão durante a cobertura de uma manifestação ocorrida no Rio de Janeiro, o coordenador Luiz Cláudio deixa claro que um atentado contra um jornalista é também um atentado contra a sociedade. Toda manifestação pacífica ela é bem-vinda no sistema democrático brasileiro. Eu acho que realmente o Brasil é um país com pouco amadurecimento ainda político. Nós reconquistamos a democracia há pouco tempo, então eu acho que toda manifestação por melhor infraestrutura no nosso país, no nosso estado, no nosso município, principalmente na área de educação e saúde, eu acho que são bem-vindas. Inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, em Minas Gerais, esteve ao lado das manifestações. Todavia, a gente não pode admitir que descampa a violência contra qualquer pessoa da sociedade, né? Contra bens públicos ou privados, porque isso é uma anarquia e isso realmente afronta o Estado Democrático de Direito. Na verdade, um atentado contra um jornalista é também um atentado contra o Estado Democrático de Direito, a partir do momento em que, como o advogado, né, o jornalista tem um papel fundamental na construção das liberdades democráticas. Então, o dever dele ali de informar a população foi coibido, impedido com um ato de violência por um dos manifestantes. E realmente o que a OAB espera é que rapidamente seja apurado o fato e que os agressores sejam punidos como qualquer outro cidadão. Ninguém está acima da lei, né? O processo judicial eletrônico foi outro ponto destacado por Luiz Cláudio. Para ele, o PJE não precisa ser um sistema considerado como obrigatório. Assim como aconteceu na transição da declaração do imposto de renda, ela tem que ser facultativa. Hoje, quantas pessoas fazem declaração de imposto de renda no papel? Quase ninguém. E quando foi implantada a declaração de imposto de renda, alguns faziam no papel, outros já usavam a internet. Hoje você opta pela internet porque facilitou a nossa vida. Então o que a gente espera com o PJE é que seja da mesma forma, que a implantação seja gradual, facultativa, né, de forma a não impedir o acesso à justiça, principalmente das pessoas que têm advogados idosos, que têm advogados que têm algum problema visual, que não podem operar o sistema. Quer dizer, nós não podemos simplesmente dizer, vai ser implantado no dia tal e vocês que se virem aí. E a outra grande questão é realmente a qualidade da banda larga em algumas regiões do estado, né? Minas Gerais, por exemplo, que é um estado que tem várias realidades, ela é a síntese do Brasil mesmo, porque nós temos a Minas Baiana, nós temos a Minas Carioca, a Minas Paulista, a Minas Goiana, e a gente realmente tem partes do estado em que você tem muita dificuldade de ter acesso à internet. Você imagina o judiciário transferir para a responsabilidade da parte, e quando se vê parte, vê advogado, que é o representante da parte, né? Todo o risco proveniente do peticionamento eletrônico. Isso é um absurdo. Eu acho que o processo judicial eletrônico deve começar do Estado para o cidadão. Ou seja, o Estado se obrigar a dar condições, o Estado se obrigar a transmitir sentenças, acórdãos, aí sim ele pode obrigar da parte. O que está acontecendo é o seguinte, eles estão obrigando, né, a parte mais fraca, que é o cidadão pobre e humilde, a ter a grande responsabilidade, enquanto eles têm grandes dotações orçamentárias, estão fazendo muito pouco. A Conferência Nacional dos Advogados, que acontecerá em outubro deste ano no Rio de Janeiro, é um dos temas mais abordados pelos advogados, pois se trata do maior evento jurídico da América Latina. O coordenador do Colégio de Presidentes da OAB enfatiza que o encontro será um marco na história da ordem. Realmente eu não tenho dúvida de que essa será a maior conferência de todos os tempos, né? Eu estou muito feliz de ser no Rio de Janeiro. O presidente da OAB do Rio, Felipe Santa Cruz, tem dado todo o apoio à Ordem dos Advogados no plano federal, e todos os presidentes, como eu disse, mobilizados para levar um grande número de advogados, advogadas, também buscando essa questão do tanto que a atividade da Ordem ela é diferente uma da outra. Nós queremos levar advogados do segmento jovem, advogados mais idosos, as advogadas têm que participar mais, nós estamos conclamando as advogadas mineiras. Então, realmente fazer um grande evento com um temário muito interessante, com atividades de confraternização, e eu tenho certeza que será a Copa do Mundo
do ano para nós, advogados, que sairíamos de lá com grandes conquistas. A Ordem dos Advogados do Brasil participou de encontro promovido pelo Ministério da Justiça para discutir a relação entre a segurança pública e a atuação de jornalistas durante as manifestações que ocorrem no país. A entidade defende a garantia da liberdade de manifestação, como consta na Constituição, mas cobra a proporcionalidade da atuação da polícia. O encontro organizado pelo Ministério da Justiça reuniu representantes do governo, entidades da sociedade civil e de classe. O intuito foi discutir questões relativas a uma política de Estado na área de segurança pública, para a proteção dos profissionais que atuam na área de comunicação e criar medidas sobre o tema. A Ordem dos Advogados do Brasil também participou da reunião. O presidente nacional da entidade, Marcos Vinícius Furtado Coelho, destacou que o papel da OAB é propor soluções e ideias que garantam a liberdade de manifestação e que cobrem a proporcionalidade da atuação da polícia. Ele defendeu o cumprimento integral da Constituição, além do combate à violência, como meio de manifestação. A criação de uma nova lei sobre as manifestações e também de um manual para os jornalistas e policiais com instruções sobre a maneira segura de atuar em situações de conflito foram anunciadas pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Porque nós entendemos que é de fundamental importância para a democracia do país assegurar a liberdade de imprensa e, para isso, é necessário assegurar também a integridade, a liberdade de trabalho de todos os profissionais que atuam nessa área. Tenho frisado sempre que esse projeto de lei jamais irá impedir a liberdade de manifestação ou tolher a liberdade de manifestação. Ele vai buscar coibir atos de vandalismo, atos de abuso, sejam eles praticados por manifestantes, sejam eles praticados por policiais. E depois do intervalo você vai ver abertas as inscrições para a 22ª Conferência Nacional dos Advogados. Voltamos já. O maior evento jurídico da América Latina já está com as suas inscrições abertas. É a Conferência Nacional dos Advogados, que acontecerá em outubro deste ano, na Cidade Maravilhosa. Já estão abertas as inscrições para a 22ª Conferência Nacional dos Advogados, o maior evento jurídico da América Latina. Advogados, estudantes de direito e profissionais interessados podem se inscrever no site conferencia.oab.org.br. A conferência será realizada no Rio de Janeiro entre os dias 20 e 23 de outubro. As primeiras vagas custarão R$ 125 para estudantes e R$ 250 para advogados e outros profissionais. A partir de 1º de abril, estudantes pagam R$ 150, enquanto o preço para advogados e outros profissionais será de R$ 300. O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou por cartão de crédito. Há ainda uma política de desconto para os grupos de estudantes, advogados e outros profissionais. Com o tema Constituição Democrática e Efetivação de Direitos, o evento tem como previsão reunir até 35 mil pessoas. A Conferência Nacional terá 172 palestrantes nacionais e internacionais, divididos em 40 painéis, 4 debates, 2 conferências magnas e bate-papos culturais. O site da 22ª Conferência Nacional dos Advogados traz todas as informações sobre o evento. A programação paralela terá advogados e estudantes de todo o país que podem apresentar seus projetos. Para mais informações, acesse conferencia.oab.org.br. O Congresso Nacional da OAB já tem data marcada para os dias 10 e 11 de abril. O local para a realização do evento será a cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. A abertura do congresso será no Belo Cine Teatro Central. João Otávio de Noronha, ministro do Superior Tribunal de Justiça, será o responsável pela Conferência Magna de abertura do Congresso. Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente do Conselho Federal da OAB, comporá a mesa de honra de abertura, juntamente com Luiz Cláudio da Silva Chaves, presidente da OAB Minas Gerais, Denilson Closato Alves, da subseção de Juiz de Fora, e Paulo Roberto de Gouveia Medina, conselheiro federal.
Já no segundo dia, o evento será realizado no Teatro Pro Música, reservado aos painéis, que apresentarão temas como Constituição de 1988, Direitos da Mulher, Ensino Jurídico e Exame de Ordem, Projeto do novo CPC e, ao final, Conferência Magna de Encerramento. As vagas para o Congresso Nacional são limitadas. Advogados e outros profissionais pagam taxa de inscrição de R$ 50. Estudantes pagam R$ 25. Entre 10 e 16 de março, as inscrições serão exclusivas para advogados. A partir de 17 de março, inscrições serão abertas para estudantes e outros profissionais. Serão concedidos certificados aos participantes do Congresso, perfazendo um total de 16 horas para efeito de complementação das horas curriculares exigidas nos cursos de Direito. Os interessados em participar do Congresso Nacional podem se inscrever a partir de 10 de março através do site www.ab.org.br/eventos/congresso. No site, você pode conferir todas as informações referentes ao Congresso, como a apresentação, programação, informações gerais e os contatos. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, apresentou uma série de sugestões que podem promover uma consistente melhoria na prestação jurisdicional brasileira durante a primeira audiência pública sobre eficiência do primeiro grau de jurisdição e aperfeiçoamento legislativo voltado ao Poder Judiciário. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, apontou 2 princípios da Constituição como essenciais à eficiência da justiça brasileira: a razoável duração do processo, que diminui a litigiosidade, e o direito da defesa, que, segundo ele, assinala para a qualidade do judiciário. Temos que pensar em saídas, tendo em vista que assegurar e proteger o cidadão frente à força estatal é um dos objetivos do direito processual e do processo. E, portanto, não podemos nos esquecer destas balizas constitucionais. Ainda durante a audiência pública, o presidente da Ordem destacou a necessidade de transparência no orçamento do Poder Judiciário, fazendo com que os tribunais priorizem a primeira instância. Além disso, reforçou a proposta da entidade em ter assento nas sessões administrativas dos tribunais. Outras questões também foram apresentadas pelo presidente nacional da OAB para a melhoria da justiça de primeiro grau e para o aperfeiçoamento legislativo. Segundo ele, é preciso que a tutela coletiva e os juizados de pequenas causas sejam valorizados e estimulados, dando mais oportunidades aos cidadãos que buscam seus direitos. O aumento na demanda da primeira instância foi justificado por Marcos Vinícius. Entre os fatores, por vezes esquecidos, do aumento da demanda judicial, se encontra, primeiro, a crença da população no Poder Judiciário. Sem dúvida alguma, se a população não tivesse crença no Poder Judiciário, ela não estaria demandando na Justiça. Há uma certa crença da população. Ela não está optando pelas vias de fato. A população está entregando ao Judiciário o conhecimento de seus conflitos para uma resolução. Como também o próprio acolhimento no mercado, na sociedade, de milhões de brasileiros que se encontravam na situação de miséria e que agora saíram da linha da miséria e ingressaram no sistema de mercado. Pessoas que foram acolhidas por programas sociais, por programas vários de estímulo à presença de todos os brasileiros no cenário nacional. Essa presença, certamente, contribui para que as pessoas, obviamente, demandem ao Poder Judiciário. A necessidade de uma mudança cultural também foi ressaltada. Não basta a mudança legislativa, temos que fazer a mudança cultural. Julgamento antecipado da lide está no CPC desde 73. Quantas vezes é praticado pelo juiz e, quando o juiz pratica, quantas vezes o tribunal anula a sentença? Temos o fato de que muitos juízes ouvem o Ministério Público para discutir interesse da Fazenda Pública, confundindo-a com o interesse público, atrasando o andamento processual. A própria rescisória não tem regra de efeito suspensivo, mas é sempre concedido efeito suspensivo em rescisória. Ou seja, não tem a efetividade. A OAB tem defendido, inclusive, que a sentença em primeira instância tenha efeito imediato, salvo nos casos de levantamento de dinheiro, porque seria irreversível.
mas temos que valorizar a distribuição jurisdicional de primeira instância. Essas mudanças culturais são importantes. Advogados, Ministério Público e Judiciário não podemos apostar num processo demorado, na litigância de má-fé. E agora você vai assistir um vídeo que apresenta alguns dos recursos do portal do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o oab.org.br. A página inicial da OAB Nacional é assim, de fácil acesso, com um layout dinâmico e organizado para você, advogado valorizado e cidadão respeitado. Ao clicar em Institucional, você pode conhecer todos os membros do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a diretoria, os membros honorários, os conselheiros federais, comissões, quadro de advogados e seccionais. As notícias do Conselho Federal da OAB é atualizada diariamente, com notícias do Conselho Federal, das seccionais do Brasil e de assuntos que são de interesses do advogado e da sociedade brasileira. Em publicações, você pode conferir os artigos enviados pelos conselheiros federais da entidade. Neste mês de fevereiro, já temos 4 artigos publicados. Clicando em Ouvidoria, você pode entrar em contato diretamente com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui está dividido em partes: ouvidoria geral, ouvidoria nas seccionais e ouvidorias diversas. Também no link Ouvidoria, ao clicar em Relatório, você pode conferir os dados estatísticos das demandas que o Conselho Federal da OAB vem recebendo pelo canal da Ouvidoria nos últimos anos. Neste campo Ouvidoria, você pode acompanhar a sua manifestação através do número de protocolo. Você pode denunciar um aviltamento de honorários. Quer saber como? Então vamos lá. Em Ouvidoria, clique em Ouvidoria de Honorários. É isso mesmo, advogado? Preencha os dados e faça a denúncia do aviltamento de honorários, fazendo um breve relato da sua denúncia. O site do Conselho Federal da OAB é muito dinâmico. Quando você clicar em Ética e Disciplina, vai abrir uma nova página para você. Neste canal, você vai conferir vários assuntos que orientam a consciência do profissional advogado e delimitam os imperativos de sua conduta. Esta página constitui instrumento valioso de informação destinada tanto ao sistema OAB quanto ao usuário externo, seja o profissional do direito ou qualquer interessado em ambientes de total transparência. E aqui também tem notícias de total interesse do advogado e do cidadão brasileiro. Tudo bem, você agora quer voltar para o site do Conselho Federal da OAB. Então vamos lá, basta clicar aqui, voltar para o portal CF-OAB. Pronto, você já está de volta à página do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa foi uma pequena demonstração de alguns recursos do site da entidade. Mas olha, tem muito mais aí para você poder clicar e usufruir. Afinal de contas, advogado valorizado, cidadão respeitado, esse canal é para você. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional.